Meus amigos, vamos prosseguir com as nossas considerações, agora entrando na segunda parte, na parte aí de conclusão, né, de complemento do tema que foi iniciado. Como se pode depreender e como se pode ver, né, o tema é rico, o tema tem várias frentes, né, tem várias questões a ser pensadas, né, mas ao mesmo tempo é um tema que nos remete à essência das nossas vidas, né? A essência da moral espírita. Né? Quem lê a obra kardeciana sabe que de vez em quando Kardec remonta ao cristianismo primitivo como sendo a base moral da própria doutrina e que se propõe, dentro da doutrina espírita, a resgatar essa base moral. Por quê? Porque para a doutrina espírita, Jesus não é apenas o tipo mais perfeito, o modelo e guia da humanidade, né? Espírito puro, que nos serve de referência. Daí, mais tarde, Leon Denis e mais ainda Emmanuel coloca como governador da Terra, né? Governador espiritual da Terra. Mas a sua doutrina, aquilo que ele ensinou, é o reflexo da lei divina. Porque a lei divina não é um texto. A lei divina não é uma Constituição Federal. A lei divina vibra no universo. O que acontece a esses espíritos evoluídos, eles reencarnam e traduzem a lei divina em palavra. E por isso surgem os livros religiosos, os ensinamentos éticos dessas entidades que já respiram um clima psíquico, uma atmosfera espiritual mais adiantada, mais avançada. Para os espíritos, isso é um consenso, o que Jesus ensinou é a completa lei divina, é o reflexo mais perfeito da lei divina. Tanto é, aqui uma curiosidade que eu não estava nem preparado para falar, mas eu falei numa palestra ontem em outra casa, tanto é que os teólogos, quando examinam, por exemplo, o Sermão da Montanha de Jesus, Mateus capítulo 5, 6, 7, Lucas, o Sermão da Montanha está diluído em todo o Evangelho, porque Mateus é um Evangelho que ele procura organizar, né? Ele organiza por temas, né? Mas o discurso de Jesus em Lucas parece ter acontecido daquela forma, porque Jesus deve ter dito aquelas coisas inúmeras vezes, e não uma vez só. Mas, quando os teólogos examinam o Sermão da Montanha, a ética, a espiritualidade e os conceitos morais do Sermão da Montanha são tão profundos e tão elevados, que não foram poucos os teólogos e sacerdotes que chegaram à conclusão que essa parte do Evangelho é utópica, que não pode ser vivida, que é impossível de ser praticada na prática, na vida concreta. O que é que eles fizeram? Se focalizaram, como acontece ainda hoje em boa parte das tradições cristãs, se focalizaram em outros trechos do Evangelho que falam de salvação, e aí entraram na teologia de o que é preciso se salvar ou não, e saindo um pouco dessa moral mais pura que Jesus coloca, principalmente nas bem-aventuranças. Por quê? Porque é uma moral tão elevada que até os cristãos ficaram embaraçados ao longo dos tempos com uma moral tão elevada. A moral e a ética do Sermão da Montanha, por exemplo, é uma moral tão espiritualizada. Curiosidade, quem pega o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec vai ver que quase todos os capítulos que Allan Kardec coloca, os 27, se não me engano, né, capítulos do Evangelho, todos eles são baseados em trechos do Sermão da Montanha. Por quê? O objetivo dessa obra, diz Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é o ensino moral. Porque nos Evangelhos a gente encontra elementos dogmáticos, atos da vida comum do Cristo, atos da vida comum. Jesus era de Nazaré ou era de Belém? Existe discussão. Isso é ponto para discussão. Né? Atos comuns da vida do Cristo. Né? O que ele fez durante os 13 aos 30 anos. Né? O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi milagre ou foi simbólico? Tem discussão. Então, tem atos comuns da vida do Cristo, elementos que serviram de dogma, conceitos que são da época, culturais, né? Culturais da época. E o ensino moral. Kardec vai dizer, na parte do ensino moral, todas as religiões concordam. Todas as religiões dão as mãos. E é por isso que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é resgatar o ensino moral do Evangelho. O ensino moral. Porque amar ao próximo como a si mesmo, perdoar as ofensas, é
consenso em qualquer religião, seja católica, seja protestante. Então, Kardec vai dizer que o foco do Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral. Por quê? A moral espírita, diz Allan Kardec, e a moral cristã são uma e a mesma coisa. Ele diz isso mais de uma vez. E o apóstolo Paulo, espírito, em mensagem em o Evangelho segundo o Espiritismo, fala de novo isso. O espírita e o cristão são uma mesma coisa. Ele diz isso naquele texto Fora da Caridade não há Salvação, capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um tema, portanto, relevante, é um tema que toca na moral, como diz Fridtjof Schuon, na essência das religiões, na substância das religiões, né? Que é a essência moral de todo o sistema religioso. Né? Para os espíritos, a doutrina ensinada por Jesus é aquele sistema mais aperfeiçoado, é aquele que reflete. Por quê? Porque ele próprio refletia aquilo. Ele próprio era um espírito já vivendo aquilo de maneira integral. Se outros fundadores de religião eram espíritos em luta, evoluídos, mas em luta, em Jesus, como diz Emmanuel, os processos nele já cessaram. Emmanuel fala isso em O Consolador. Ou seja, os processos evolutivos, os conflitos, né, de espiritualização, nele não existe mais. Daí, quando você vê o martírio da cruz, aquilo dali, para um espírito como aquele, não era uma coisa assim tão de outro mundo. Um espírito como aquele, passar por aquele martírio, outros espíritos de uma condição bem inferior, bem aquém de Jesus, foram martirizados também. Quando você vê Joana d'Arc sendo queimada viva, quando você vê Giordano Bruno e assim por diante. Então, a grandeza de Jesus vai além daquele processo de crucificação. Aquele processo de crucificação ali era uma forma dele exemplificar tudo aquilo que pode acontecer de sofrimento ao ser humano na Terra. Se você pegar o momento da traição de Judas, depois da última ceia, até o momento da morte dele na crucificação, né, a finalização da crucificação e a ressurreição, você vê que aquele período do martírio de Jesus acontece todo tipo de coisa que o encarnado pode sofrer nesse mundo. Dor física, dor moral, traição, abandono dos mais próximos, calúnia, difamação, tudo o que é possível o encarnado. Jesus queria exemplificar ali, de maneira sucinta, tudo que podia nos acontecer. É como se fosse um arquétipo do próprio sofrimento humano, né? E ao mesmo tempo a ideia de carregar a cruz, né? O crucificado, ou condenado à crucificação, carregava o próprio instrumento da morte dele, né? E Jesus transformou aquilo num símbolo, dizendo que era uma forma de dizer que a nossa experiência espiritual é uma subida, carregando uma cruz. Interessante que o local que ele foi crucificado é Gólgota, que significa em hebraico caveira, ou seja, caveira simboliza o que? Morte, né? Ou seja, o processo de evolução espiritual passa por uma espécie de morte no final, né? De entrega, para depois a transcendência. Então ele transformou aquele símbolo hediondo. Mas o que eu queria focar é o seguinte: no livro O Consolador, Emmanuel tem uma passagem que ele vai definir o espiritismo através de um símbolo, um triângulo. E ele vai dizer que as duas vértices de baixo do triângulo é a ciência e a filosofia. E o ângulo acima, o ângulo de cima, o ângulo que está na dimensão superior do triângulo é a dimensão religiosa da doutrina espírita. E ele vai dizer, enquanto as duas primeiras são a base do edifício, experimental, mediúnico, filosófico, né, racional, coerência, a base religiosa é a base que moraliza a criatura. Por isso eu compreendo alguns espíritas terem verdadeira ojeriza pela palavra religião, porque a palavra religião foi tão distorcida, foi tão negativa, que há espíritas que são resistentes à palavra religião. Se você quiser entender religião como religiosidade, também pode. Se você quer entender o espiritismo não como um aspecto religioso, mas como uma consequência ético-moral religiosa, que o seja. Há um texto de Allan Kardec na Revista Espírita, de 1868, se não me falha a memória, no mês de outubro, Kardec publica um artigo chamado O Espiritismo é uma religião? É uma pergunta. Porque, a princípio,
ele definiu a doutrina como ciência, a ciência do elemento espiritual, e a filosofia como consequência, e não definiu como religião. Nesse texto da Revista Espírita, Kardec volta, um ano antes de morrer, Kardec volta ao assunto e escreve esse texto dizendo que a palavra religião é uma palavra polissêmica, tem vários sentidos, vários significados, e o significado mais tradicional, principalmente na época de Kardec, século XIX, era o significado que as pessoas dão, que é o quê? Conjunto de dogma, hierarquia sacerdotal, poder e estrutura institucional, né? Elementos sobre os quais não se discute porque são sagrados, né? Um ritualismo, ritual religioso, tá? Porque, por exemplo, como eu falei aqui, começar num horário e terminar no horário pode ser um ritual. O ritual do ordenamento jurídico também é um ritual, que é juiz sentado, Ministério Público do lado, advogado de defesa, defensor público, advogado de defesa, promotor, aquilo dali é um ritual. Agora não é um ritual religioso. Nós também temos rituais. Agora, o Espiritismo é desprovido de rituais religiosos, ou seja, orar de joelho é um ritual religioso. Se a pessoa quiser orar de joelho, pode, mas não é obrigado a. Não faz parte da doutrina ter que orar de joelho. Como o muçulmano, que tem que recitar determinados versos do Alcorão, diante do sol nascente, de joelhos e se balançando. Esse é um ritual. O Espiritismo não tem esses rituais religiosos, né? Aí alguém certa vez me diz, Flávio, mas os espíritas pedem para fechar os olhos para orar. Se você quiser orar de olho aberto, não tem problema. O Espiritismo não fala nada contra. Fechar os olhos é uma forma de facilitar a concentração, para você não se distrair. Mas se você quiser orar de olho aberto, se você quiser orar no volante do carro, você pode sintonizar também, né? Então, o Espiritismo não tem esses rituais. Aí Kardec vai dizer, normalmente a palavra religião está envolvida com conjunto de rituais, com dogma, com hierarquia, com sacerdócio organizado, com imposição de determinados temas que não se discute. E aí ele vai dizer, nesse sentido ortodoxo, eclesiástico, teológico, o Espiritismo não é uma religião. No entanto, continua Allan Kardec, no entanto, o Espiritismo toca nos pontos de todas as religiões, que é o quê? Deus, a alma, a prece, a elevação dos sentimentos e do pensamento, o amor ao próximo, que são temas das religiões. E aí Kardec vai dizer, no sentido filosófico da palavra, o Espiritismo também é uma religião. Porque tem a ver com esse laço, não apenas ligar a Deus, mas ligar as pessoas através da fraternidade. Né? Bezerra de Menezes, mais tarde, por Chico Xavier, vai dizer que o Espiritismo é a religião cósmica do amor. Então, nesse sentido, diz Kardec, o Espiritismo pode ser considerado uma doutrina religiosa. Porque, convenhamos, se a gente não gosta da palavra religião, não tem problema, mas a gente não pode definir o Espiritismo como uma ciência, como uma parapsicologia. Da mesma forma que a gente não pode definir o Espiritismo como uma filosofia convencional, como é o caso da filosofia grega, de discussão. Não é apenas isso, embora o raciocínio, as reflexões são importantes na doutrina espírita, mas não é só isso. Então o Triângulo de Amanda fala isso. E ele conclui, me permitam ler o trecho, o último trecho desse parágrafo, desse capítulo, sobre o triângulo, né, o triângulo simbólico do Espiritismo, porque ele conclui dizendo assim, no aspecto religioso repousa a sua grandeza divina, por constituir no Espiritismo a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, a proposta da moral espírita é restaurar aquelas palavras, aquelas propostas de Jesus. Vamos lembrar aqui das 3 revelações que a doutrina espírita coloca. A primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Algumas pessoas acham que isso é arbitrário, mas não é. Se você for analisar e estudar historicamente esses 3 momentos, vamos tirar o Espiritismo a princípio, esses 2 momentos, você vai ver que são 2 momentos de grande paradigma e que tem um caráter coletivo. Porque revelações espirituais sempre houve localizadas. Sempre houve. Né? Inclusive, por exemplo, quando a gente vê as revelações que Confúcio recebeu na China, Lao Tse, Forri, né? No hinduísmo, Bhagavad Gita, né? Krishna, Buda, né? Na região do Oriente também, sempre houve revelações, mas com um caráter assim paradigmático, que altera um contexto assim mundial. A gente tem 3 revelações
Se você não quiser aceitar o Espiritismo como a terceira, não tem problema. Vamos pegar só as duas primeiras. A primeira revelação, a revelação mosaica. Muita gente acha que a revelação de Moisés foi apenas a ideia do monoteísmo. Foi também, mas não foi apenas isso. A ideia do monoteísmo, porque ele inaugura naquele momento um paradigma novo, um paradigma que a cultura geral não tinha. A cultura geral toda era politeísta e Moisés... Não apenas Moisés, porque Abraão já falava isso, os patriarcas antes, mas o judaísmo inaugura o monoteísmo, a ideia de que o universo não são vários deuses, mas é um único Deus. E as várias manifestações da natureza que são deuses? Que a mitologia grega, que a tradição do Oriente, os fenícios falavam. Essas manifestações não são vários deuses se manifestando? Aí a tradição judaica vai dizer, não são vários deuses. É um Deus só, e essas manifestações variadas são várias leis dele. Olha que salto paradigmático. Então, quando a gente vê as leis morais, isso vem em ressonância lá da tradição judaica. As várias leis que parecem vários deuses, mas o Deus é um só. Há um cosmo, porque não há um caos, onde vários deuses se digladiam. Há um cosmo estruturado, formatado por um criador, e que estabelece várias leis, e a gente tem que entender essas leis. Na época de Moisés, ele materializou as leis através do código judaico, né? Mas era uma espécie de entendimento da lei divina ali, através daquelas várias regras, algumas ultrapassadas para a época, né? São 613 mandamentos, mais tarde ele recebe os 10 que resume, mais tarde Jesus tenta resumir os 10 naquela trilogia, amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo, né? Que era, na verdade, um diálogo de fariseus ali, né? Jesus estava respondendo na lei dos fariseus, estava citando versículos, né? Que amar ao próximo está presente no Levítico. Amar a Deus está presente nos 10 mandamentos, né? E amar ao próximo também está presente, só que próximo para o judeu era irmão, era familiar, né? Tanto é que diz, ama teu próximo e aborrece o teu inimigo, né? Mais tarde, porque o estrangeiro, o que não era da família, o que não era judeu, não era próximo. Essa era a ideia, né? Mais tarde Jesus vai dizer, aprendestes o que foi dito, ama teu próximo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo. Aí ele falou alguma coisa que não tinha na época. O amar aos inimigos, aí sim é novo, né? Porque ele estava respondendo ao fariseu dentro da lei, estava citando a lei, estava dizendo que Moisés resumia naquilo, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo está presente na lei. Só que ele não explicou que era próximo para ele, né? Porque o fariseu poderia levar ele à cadeia. Tem momentos do evangelho que a gente está vendo ali conversa de gente grande. Não é uma conversa assim banal, não. É um diálogo entre mestres do Torá. Então, por isso que às vezes passa despercebido. Por exemplo, naquela ideia da carta de despedida, a mulher que for despedida, que o marido não quiser mais, né? Havia uma cultura toda injusta contra a mulher, né? Havia o dote que se pagava, né? A monogamia era muito mais feminina do que masculina, havia poligamia masculina, por quê? Porque na legislação hebraica a mulher era propriedade do homem. Adultério era crime, porque como ele era propriedade dele, outro homem estar com ela era roubo, era furto. Eu sei, se tiver alguma feminista aqui, não fiquem nervosas. Eu estou apenas falando o que havia na época, tá? Então, existia esse tipo de coisa. E era injusto o homem, por exemplo, se desagradava com o almoço que ela fez e dava uma carta de despedida e ela ficava numa situação, inclusive financeira, ruim, né? Moisés estabeleceu a carta de despedida para ele devolver o dote para ela, né? Para ela ter alguma coisa, alguma garantia. E aí abordam Jesus. Muita gente não sabe que Jesus responde citando o versículo de Gênesis de Moisés. Gênesis é o livro mais antigo. Quanto mais antigo, mais valorizado. Era uma conversa de mestres. Então ele diz, e não está escrito na lei que um homem... Interessante, né? Ele não fala a mulher, porque na época era a mulher que saía da casa da sua família, ia e se casava e se unia à cultura do homem, porque o homem, na cultura patriarcal, ficava na casa dos pais, não se vendia território. Território valia mais do que dinheiro, terra é que valia na época. Então, era a mulher que saía. E Jesus investe, não está escrito, ele está citando em Gênesis, que um homem abandona a sua família e se casa com sua esposa e juntos formam uma só carne. Ele está citando um versículo que Moisés estabeleceu lá atrás, né? E aí os fariseus devem ter ficado espantados com a memória de Jesus, né, de decorar essas coisas. Então, a primeira revelação é muito mais importante do que só o monoteísmo. É o monoteísmo, mas é também uma cultura de entender Deus como grande legislador e que há leis, não havia a compreensão de que há leis estabelecidas por Deus.
né? Leis, inclusive morais, né? Embora com toda a imperfeição na época da linguagem e do entendimento de Moisés. E outra coisa, a ideia da mediunidade, da profecia, né? Como era dito, a ideia dos mistérios espirituais, que no Egito estava nos templos, nas pirâmides, que no hinduísmo estava apenas com os esotéricos, com os místicos, com os rishis. Moisés tornou tudo aquilo, aquela sabedoria dos mistérios, aquela sabedoria esotérica, tornou tudo aquilo acessível, numa linguagem acessível para as pessoas, numa linguagem fácil e clara, tirando o excesso de superstições, tornou a coisa acessível para todos. Então, existe também essa tradição e esse elemento, essa importância da primeira revelação. E é uma revelação de caráter universal, tanto é que os 10 mandamentos, até hoje, é a base filosófica para os códigos civis de todas as nações. Crime contra a vida, homicídio, tem raiz no não matarás. A coisa da propriedade, não furtarás, ou não roubarás, né? E assim por diante. Então ali foi um salto paradigmático espiritual e também legislativo, né? Das leis. Tanto é que Jesus faz referência, né? Não vim destruir a lei, né? Vim dar cumprimento, né? Porque ali havia em semente aquilo que Jesus ia desenvolver. Isso é muito interessante a gente pensar. A segunda revelação a gente nem precisa falar, né? Que é a revelação máxima do amor apresentada por Jesus. Jesus elabora, espiritualiza muita coisa. Moisés prometia uma compensação de Deus, mas uma compensação na terra, né? Quantas vezes ele prometia bênçãos na própria terra, honrai pai e mãe para que tenhas longos dias de vida na terra. Era sempre a compensação material. Jesus promete uma compensação espiritual, fala de uma vida espiritual. Interessante porque quando Moisés veio e quando o judaísmo se apresentou, a humanidade estava na infância espiritual, na imaturidade. E Moisés, mais tarde outros embaixadores, mais tarde Sócrates, Kardec vai dizer, Sócrates e Platão, antecessores da doutrina cristã. Está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Preparando a mentalidade para a espiritualidade, para a educação moral. Esses homens foram fantásticos, né? Foram homens e mulheres que trabalharam, né, a mentalidade para que entendessem melhor a proposta de Jesus. Então, esses homens vieram e aí foram conferindo mais maioridade. Emmanuel vai dizer que quando Jesus veio à Terra, a humanidade estava chegando, e Jesus ajudou, né? E a humanidade estava chegando e concretiza, no momento que Jesus vem à Terra, a sua maioridade. Quando Emmanuel fala maioridade, pense o seguinte, maioridade é quando você faz 18 anos, ou seja, a humanidade saiu da adolescência. Jesus apresenta a sua doutrina numa época em que a humanidade estava na maioridade, estava saindo da adolescência. Podia compreendê-lo, ainda que não totalmente, só que Jesus inaugura uma mensagem para agora, para ainda o futuro, porque ele dá ao jovem adulto o roteiro para a sabedoria futura. Essa é a ideia. A humanidade aqui sendo tratada como jovem adulta, né? Como um jovem de 18, 20 anos, né? Maioridade. Então, essa é a ideia. E é claro que Jesus antecipa, naquela época, o momento em que a humanidade entraria na maturidade. Veja, infância e maturidade, maioridade, maturidade. A maturidade veio quando houve aí o desenvolvimento do raciocínio, do pensamento, a evolução intelectual, que foi o momento em que o Espiritismo veio. Quando o Espiritismo veio, a humanidade estaria na maturidade, nessa maturidade de entendimento, para agora compreender a mensagem de Jesus lá atrás, agora esclarecido de uma maneira mais esmiuçada com o Espiritismo. Porque Jesus fala do reino dos céus, fala da vida futura, mas não detalha. Não detalha não porque ele não queria, não porque não tinha condição. Nem de linguagem, não havia conhecimento. Imagine Jesus falando de perispírito naquela época. Um corpo vibratório. O que é vibratório? Não tinha essa palavra. O que é vibração? A gente sabe o que é vibração por causa de física, por causa de eletromagnetismo, por causa de termos da ciência. Então não tinha como falar isso naquela época. Então veio mais tarde a doutrina espírita em uma época compatível para agora falar das lições de Jesus e desenvolvê-las e detalhá-las, detalhar aquilo que Jesus não tinha como detalhar. Ele mesmo falou em João capítulo 14, muitas coisas mais eu poderia dizer, mas vós não suportaríeis. Quando a humanidade estiver preparada, eu pedirei ao Pai que envie o Consolador. A expressão em grego está paracleto, ou paráclito, que significa advogado, defensor ou consolador. A tradução de paracleto pode ser uma dessas três. Aquele que advoga, aquele que defende,
né? E aquele que consola, que esclarece. Então, o Consolador. E aí, o Espiritismo vem justamente nesse momento de maturidade. Nesse momento de maturidade psíquica. Nesse momento onde a gente tem condição de entender. Por quê? Porque Jesus fala da vida futura, fala da vida espiritual, mas não detalha. Qual é a doutrina, com toda sinceridade, a doutrina que detalhou como é que é a vida espiritual, se não a doutrina espírita? Eu não conheço outra doutrina que detalha com tanta minudência, como diz Kardec, que torna o mundo espiritual palpável, que torna o mundo espiritual tangível, né? Então, qual é a doutrina que faz isso, se não a doutrina espírita? E olha que eu respeito e admiro muito a teosofia de Helena Blavatsky, dos grandes, mas não detalha como detalha a doutrina espírita. Você pega a obra de André Luiz, detalha como é a vida no mundo espiritual, como é um aspecto, a gente nem sabe muita coisa, mas um aspecto a gente já sabe alguma coisa. Você pega, por exemplo, a obra como Nosso Lar, como Os Mensageiros, o próprio Missionários da Luz. Veja que coisa interessante. Essas obras iniciais de André Luiz foram da década de 40, 1940, 42, pós-Segunda Guerra Mundial, 45. Se você for ler essas obras, você vai ver que lá tem aparelhos assim, touchscreen. Só que tem telas assim, aí toca, aí aparecem as últimas 3 encarnações da pessoa. A pessoa vê numa TV e tocando um touchscreen na tela. Quer dizer, na época que foi publicado, aquilo parecia futurista demais. André Luiz estava à frente, hoje não parece tanto. Não parece tanto. Tem muita coisa compreensível. Muita coisa que André Luiz falou naquela época, que não havia nem confirmação, inclusive informações de teor científico, que se confirmaram. O célebre exemplo maior é da glândula pineal. Quando André Luiz escreveu sobre a glândula pineal, as funções que ele coloca, né, funções da função sexual, funções do metabolismo, etc. A medicina, sabe o que ela sabia sobre glândula pineal? Nada. Ela é considerada um órgão sem função, um órgão vestigial da evolução, um vestígio da evolução, como uma cauda que foi se perdendo e ficou o apêndice, segundo as teses da biologia. Era como se fosse um órgão que se perdeu a função, não tinha importância nenhuma. Todas as funções da glândula pineal que ele coloca no capítulo 3 de Missionários da Luz foram confirmadas, inclusive em jornais, em revistas de circulação científica. Década de 40. Então, nós vemos algumas afirmações de André Luiz que ainda não foram confirmadas. Mas aí é uma questão de fé. Eu prefiro acreditar que André Luiz está certo e que vai confirmar. Pela quantidade de credibilidade, pela quantidade de substância que ele já conseguiu confirmar, né? E pela grandeza, pela qualidade da obra, né? Pela coerência da obra. Mas a doutrina espírita, portanto, revela qual é o papel da doutrina espírita para a gente: tornar as lições do Mestre, os ensinamentos de Jesus, mais acessíveis para todos nós. A gente tem um acervo de ferramentas de informação que nem os cristãos primitivos tinham. Isso que é interessante. Então a gente tem à disposição muita coisa. Os apóstolos, como eu disse, eram arquétipos da humanidade toda. Se você pega os 12 apóstolos e até outros discípulos, Maria de Magdala, que é a benfeitora e a patrona dessa casa, os discípulos, não apenas os apóstolos, vocês vão ver que ali, miniaturizado, tem todos os problemas e desafios e virtudes da humanidade. Ali, de maneira miniaturizada. Você pega Pedro. Pedro é o protótipo do ser humano geral. Talvez foi por isso que Jesus colocou ele como líder, né? Porque ele parece simbolizar um pouco aspectos gerais de todas as criaturas. Ambivalente, contraditório, né? Pedro era muito assim, impulsivo. Se a gente for falar uma característica de Pedro, era impulsivo. Fazia as coisas sem pensar, né? Toda pessoa impulsiva normalmente acaba tendo insegurança. E a insegurança é um aspecto do medo, né? E toda pessoa que cultiva medo é uma pessoa que tende a também ser agressiva. Veja que Pedro vivia oscilando assim, né? Tira a espada, corta a orelha do soldado que foi pegar Jesus. Em alguns momentos quer resolver a coisa na mão, no braço. Em outros momentos tem medo. Não. Tu conhece? Não. Negou 3 vezes. Ou seja, medo e agressividade são lados de uma mesma moeda. Toda pessoa que tem medo é uma pessoa agressiva. E toda pessoa agressiva, normalmente, é uma pessoa medrosa. Porque a pessoa, no fundo, tem medo de ser agredido ou agride antes. Essa é a ideia. Daí o bandido, quando entra em nossa casa para nos agredir, ele tem medo de ser agredido.
Normalmente é uma criança maltratada, que agora está devolvendo a agressividade que recebeu para a sociedade. Então, nós temos aí essa impulsividade, essa agressividade, esse medo em Pedro. Mas veja que coisa curiosa, Jesus conhecia isso. E dos problemas e dos defeitos, ele trabalhava o indivíduo, ajudava o discípulo a trabalhar, porque dali a gente tira virtudes. Porque nós hoje percebemos com a doutrina espírita que os problemas, os defeitos, os instintos, como diz Emmanuel, ou o Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, não são destruídos, são modificados. Porque é um espírito de sequência da natureza, dos instintos para sensações, para sentimentos, para o amor elevado. Uma coisa vai puxando a outra, um passo de cada vez, é um passo de cada degrau dessa escada. Então, quando você vê Pedro com medo, com agressividade, quando ele trabalhou aqueles elementos, ele vai se transformar numa pessoa que, ao mesmo tempo que era prudente, ou seja, tinha um certo controle, não era tomado totalmente pela impulsividade, mas era uma pessoa que, graças a esse trabalho da sua impulsividade, era uma pessoa que tinha o quê? A impulsividade trabalhada se transforma em quê? Em uma pessoa que olha os outros com coração, com fidelidade, ele era fiel. Com sentimento, ele não olhava apenas racionalmente as pessoas. Porque como ele era impulsivo, ele já era tomado pela emoção, só que agora ele é tomado pela emoção de uma maneira equilibrada. Então, e foi esse olhar com o coração que salvou muita coisa na igreja cristã primitiva. Foi esse olhar com o coração. Por exemplo, ao conhecer os próprios defeitos e os próprios limites, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele disse ao Cristo: Senhor, eu dou a minha vida por você. Minha vida não tem importância senão te seguir. Olha que coisa. E aí tem uma conversa dele com Pedro, né, que está em Boa Nova, Humberto de Campos. É uma conversa que os evangelhos não registraram, mas que Humberto de Campos traz. Que Humberto de Campos olha para Pedro e diz assim: Simão, um dia você vai compreender que o homem do mundo é mais fraco do que mau. É mais fraco do que perverso. Ou seja, tem perversidade? Tem. Mas tem muito mais fragilidade do que perversidade no mundo. Né? Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Eu fico pensando nessa frase. Será que o símbolo do galo de cantar 3 vezes não é um símbolo mais profundo? O galo cantava 18 horas. 17 e 18 horas, para a tradição judaica já era o equivalente a 0 hora. Começava um dia seguinte. A contagem de horas na época era 18 horas, era o equivalente a meia-noite. Ou seja, era o início de um outro dia. Essa era a contagem da época, porque era de 6 em 6 horas. Né? 6 horas, 6 horas. Então, era essa a ideia. Ora, quando o galo cantava, anunciava um outro dia. Será que Jesus não estava querendo fazer um símbolo ali para Pedro? O galo cantar não inicia um novo dia, um novo sol, um novo amanhecer? Será que Jesus estava dizendo: Pedro, antes que a sua consciência desperte, me negará 3 vezes? O símbolo do galo. Então, mais tarde você vê ele, por exemplo, quando Saulo se tornou Paulo, os cristãos da Igreja do Caminho fecharam as portas. Não quiseram deixar Paulo entrar, porque acharam que ele estava fingindo. Ele tinha matado tanta gente, assassinado tanta gente. Emmanuel diz que Saulo foi expulso da casa do pai. O pai Isaac não quis recebê-lo, foi enxotado, porque ele se tornou cristão. Alexandre, um amigo de infância, tratou ele como débil mental. Sadoc, que foi um amigo querido, o livro começa com Saulo conversando com Sadoc, bebendo um vinho da região de Chipre. Sadoc trata ele com absoluto desprezo. Ele ficou na rua, vivendo como mendigo, e tecendo tapetes e vendendo tapetes, que era um ofício que ele aprendeu com o pai, jovem, para conseguir sobreviver. Ele estava pele e osso, diz Emmanuel. Ele bate na porta, ninguém quer abrir. O próprio Tiago disse assim: isso daí é um lobo. É um lobo em pele de ovelha. Eu não acredito nessa conversão dele. A gente não pode abrir, a gente vai ameaçar a obra. Simão vai dizer: peraí, eu neguei Jesus, eu errei. Se ele é um lobo, ainda assim, eu tenho que agir com ele como Jesus me ensinou a agir com os lobos. Providenciou uma hospedagem para ele, ali próximo, não deixou ele entrar, não por ele, mas para não arriscar o coletivo.
deixou ele lá e elegeu Barnabé, um dos cristãos, para ir até Saulo, para conversar, para entrevistá-lo. Ele só pode fazer isso e acolher porque ele errou amargamente. Porque antes ele era preconceituoso, ele era intolerante. Maria Madalena, quando foi até eles, Simão, inicialmente não queria nada com ela. Não, pega mal a imagem do evangelho, você. Quem conta isso é a Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco. Ele teve que chorar amargamente o arrependimento da negação. Depois disso, quem lê a obra Paulo Estevão sabe, quem caía, ele ia lá, meu filho, eu entendo você. Porque só sabe da fraqueza alheia quem já caiu também. Só conhece a alma humana quem já foi aos infernos. Sabe, então, consegue entender o outro melhor. Consegue ir até os sentimentos do outro e erguer o outro sem preconceito, sem intolerância. Ele só era assim por conta do fracasso. Então Jesus transformou o fracasso dele mais tarde em vitória. Maria Madalena, vamos falar dela. Maria Madalena tinha essa carência. Há uma discussão se Maria Madalena foi meretriz ou não foi. Eu não vou entrar nessa polêmica teológica, porque as obras mediúnicas apontam para a tradição convencional, que ela deve ter vivido o comércio carnal. Quem fala isso é Humberto de Campos, principalmente Amélia Rodrigues. Mas a Maria Madalena, o que é interessante nela é que assim, o diálogo mais profundo sobre amor Jesus teve com ela. Quem lê o capítulo Maria de Magdala, de Boa Nova, vai ver o diálogo que Jesus falou sobre amor. Por quê? Porque o sexo desorganizado é sede de afeto. É sede de amor, buscando de uma forma inadequada. Então o que Jesus quis dizer para ela é o seguinte, ela estava buscando o amor, mas não estava encontrando o amor que ela queria daquela forma. Porque no fundo era carência de afeto. Por isso ele tem um discurso para ela sobre o amor. Um discurso importante sobre o amor, que era necessário ela transformar aquele amor que ela tinha, que ela sentia, que ela estava buscando em lugares errados. E quanto mais ela buscava, mais falta ela tinha. Olha que coisa. Joana de Cusa. Joana de Cusa é o exemplo da mulher que romantizou demais. Viu Jesus, idealizou e quis abandonar os seus compromissos todos. Aqui para nós, minha interpretação. Quando eu vejo o diálogo de Joana de Cusa com Jesus, a minha sensação é que ela queria que Jesus concordasse com ela para ela abandonar o marido e a casa. E se mandar. A sensação que eu tenho é essa, quando eu vejo o diálogo dela. E Jesus dá uma resposta arrebatadora. E é interessante assim, quando a gente lê o Evangelho, a gente tem que perceber que Jesus tinha orientações específicas para cada pessoa. Se ele fala para o moço rico abandonar tudo, dar tudo aos pobres para seguir, ele não falou a mesma coisa para Zaqueu. Ele não disse para Zaqueu abandonar todos os bens dele, porque para cada um ele sabia qual era a orientação adequada. Então, isso não quer dizer que no caso de Joana de Cusa, todo mundo que tem um drama conjugal, né? Emmanuel diz isso, há situações tão dramáticas que às vezes o rompimento ou a dissolução do vínculo é para não ocorrer alguma coisa pior, para não gerar uma situação pior. Então, não é usar esse trecho de Joana de Cusa para dizer que ninguém pode se separar de ninguém, que as pessoas devem viver infelizes, não. Agora, é claro que como nós espíritas e cristãos sabemos que as uniões não são por acaso, que devemos ter a maturidade de insistir, de não separar por qualquer coisa, né? Essa coisa de separar por qualquer coisa, qualquer aborrecimento inicial, como se a vida conjugal fosse apenas uma fantasia, de a gente não ser incomodado, de não ter... Conviver é ser incomodado, conviver é atritar. Então, Joana de Cusa era isso. Ela tinha essa expectativa e achava que segui-lo era apenas acompanhá-lo fisicamente. E a resposta de Jesus... De uma outra forma, eu vou falar a resposta de Jesus com as minhas palavras, eu sei que ele disse de uma outra forma, mas era como se ele dissesse para ela, eu quero que você me siga, e sabe onde é que você vai me seguir? Lá. É lá que você vai estar mais perto de mim. É fazendo as obrigações e os deveres para a qual a vida lhe chamou, você tem filhos pequenos inclusive, é que você vai estar me seguindo. Olha que resposta profunda. Então, para cada pessoa havia um tipo de orientação, um tipo de encaminhamento. E é interessante isso, porque isso nos dá uma sensação de que é necessário buscar as nossas respostas. O Espiritismo nos orienta o que é melhor para nós. Mas não tem uma lista de o que é que você deve vestir, o que é que você deve comer, o que é que você deve fazer da sua vida íntima, como é que você deve se comportar, que tipo de palavra você deve usar. Não, o Espiritismo esclarece, expondo sem impor. E deixa para a sua consciência examinar e aplicar na sua vida aquilo que você acha melhor a partir do entendimento espírita. O Espiritismo não tem uma lista de regrinhas de como você deve ser, como algumas religiões têm. Algumas religiões dizem até o que é que a pessoa deve vestir, como a pessoa deve se vestir. O Espiritismo não trabalha dessa forma, trabalha com esclarecimento de consciências,
com iluminação de consciência. Mas os apóstolos tinham conflitos, meus amigos. Conflitos semelhantes aos nossos. Quem leu Paulo e Estevão vai lembrar do conflito que Paulo teve com Tiago. Olha, ficaram de mal durante um bom tempo, sem se falar. Paulo e Tiago ficaram sem se falar. Porque Paulo entendia o evangelho de maneira universal. Paulo era um homem à frente do tempo dele, né? O evangelho universal. Tiago entendia que o evangelho deveria ser pregado só para os judeus e os judeus circuncidados. Então havia essa disputa aí, e teve um momento que a igreja quase se rompeu. Quem leu a obra lembra desse momento máximo, né? Na pena de Emmanuel, né? A igreja estava quase se dividindo. Tinha gente que apoiava Tiago, tinha gente que apoiava Paulo. Pedro ficou no meio dos dois. A palavra de Pedro era muito importante, porque era o mais respeitado, era o líder da comunidade, já em idade avançada. E aí Paulo vai dizer, eu acho que Simão Pedro... Porque Paulo era um negócio agreste, né? Dizia as coisas na lata, assim. Né? Era uma coisa que ele... A gente vai falar de Paulo, é uma coisa que ele precisava refinar, né? Então ele olha para Simão Pedro e diz para todo mundo, eu creio que Simão Pedro está tendo uma omissão criminosa. Se ele falar qualquer coisa aqui, ele decide com a palavra dele, ele está calado. Ele precisa se posicionar e começou a falar. E aí as pessoas começaram a ir em defesa de Simão. Barnabé começou a chorar. Como é que você ousa falar assim de Pedro? Que é a nossa referência maior, etc. O nosso líder, etc. Todo mundo chorando, aquela coisa. Houve um momento de tensão. E Pedro, com atitude de humildade, conseguiu conciliar os dois. Quem leu a obra sabe que Pedro toma uma atitude que o próprio Paulo, que era todo durão, perdeu o jogo um pouco, né? E aí, antes de Paulo respirar para dar uma resposta, ele pegou o evangelho e disse, inclusive o culto de hoje, eu quero pedir ao irmão Paulo para abrir o evangelho, ler e comentar para todos nós. E se dissolveu aquele clima. Paulo ficou ainda assim sem falar com Tiago durante anos. Há um momento da obra, no entanto, que ele está marchando para Roma, recebe uma carta de Tiago já velho também, pedindo para ir para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém. Aqui para mim, imagina a cara de pai, esse sujeito me pedindo agora ajuda. Qual é a dele? Mas ele se submetia, né? Se chegou até as minhas mãos, de repente é vontade do Senhor. Eu não simpatizo muito com a cara dele, não. A gente discordou a vida inteira, mas eu vou lá, fui lá. E esse encontro com Tiago é impressionante. Emmanuel narra de uma maneira linda, né? Porque Tiago abre o coração pela primeira vez. E pela primeira vez, Paulo olha para Tiago com outro olhar. Ele nunca tinha olhado daquela forma. Tiago vai dizer, você está pensando o quê? Está pensando que para mim é fácil? Está pensando que para mim é fácil manter os rituais judaicos na igreja cristã? Você acha que isso não me fere? Mas eu estou fazendo isso para a igreja não ser destruída. Se eu não estabelecesse uma rede de relacionamentos com os fariseus de Jerusalém, a nossa igreja ia ser botada de perna abaixo. Seria destruída, dizimada, não ia ficar pedra sobre pedra. Então, eu mantive esses rituais e fiz uma rede de relação de simpatia com os fariseus, mantendo alguns rituais judaicos, para que a igreja de Jesus pudesse ser preservada. Paulo, eu acredito que Jesus colocou eu e colocou você em campos distintos de tarefas. Mas nós dois estamos no mesmo trabalho da vinha do Senhor. Paulo olhou para aquele homem e Emmanuel disse, ele olhou para Tiago, agora velho, a aparência fazia ele lembrar dos grandes profetas do Antigo Testamento. E naquele momento, ele olhou com outro ponto de vista. Nunca tinha entendido as razões de Tiago, de se manter apegado ao judaísmo. E naquele momento ele entendeu de uma forma diferente. Olha só. Olha só. Porque espiritualidade também é você conseguir compreender o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde. Você entender como é que o outro enxerga as coisas. Ele deve ter as razões dele. Então, isso também é evolução espiritual. Né? Então, os cristãos primitivos e a doutrina espírita procura resgatar isso. Procura dizer para todos nós que o espiritismo esmiuça de maneira clara. Vai dizer que os seus hábitos formam uma atmosfera. E essa atmosfera irradia. Quando você vai no mundo espiritual, você irradia essa atmosfera. Já notou? Às vezes a gente chega perto de uma pessoa que não está falando nada e a gente sente mal-estar. E tem outra que está falando pelos cotovelos e a gente fica bem. Porque tem algo que irradia de nós, que não é visto, que não é sentido no sentido aqui verbal das percepções físicas. Nós temos uma atmosfera e essa atmosfera é mantida por aquilo que a gente alimenta. Alimenta no comportamento, alimenta na conduta e alimenta também no pensamento. Pensar negativo, todo mundo pensa. Pensar mal, todo mundo pensa. Agora, se fixar, agasalhar, reter o pensamento negativo, aí é delicado, porque aí você está selecionando onde é que você vai focar, onde é que você vai se fixar. Então,
O mal é temporário. A doutrina espírita explica isso. E isso que eles, os cristãos, viam. Que o mal é temporário. Né? Já notaram que o mal sempre é barulhento? O mal sempre faz estardalhaço? Porque o mal precisa de barulho. Se ele é temporário, se ele sabe que vai perder, ele precisa de barulho. O bem que é discreto, porque o bem é seguro de si. O bem não chama atenção, porque o bem é de duração eterna. E esses cristãos primitivos entendiam isso. Talvez foi por isso que no livro Sinal Verde, André Luiz vai dizer: não grite contra a escuridão, acendam a luz. Ele diz isso em a mensagem. Então, meus amigos, quando a gente começa a apurar, e é essa a proposta do cristianismo primitivo nos dias atuais. Os dias atuais são semelhantes àqueles. Pedro passava dificuldades em casa, tinha questões de relacionamento com os seus. A gente vê isso em uma obra de Humberto de Campos. Ele morava com a sogra. Dizem que Jesus visitou ele mais de uma vez por causa disso, né? Para se compadecer. Mas aí eu acho que é intriga de genro ou de nora. Enfim. Mas, Paulo, eu não falei de Paulo aqui. Paulo era fanático, né? A questão de Paulo era o fanatismo, era a rigidez, a intolerância. Ora, se você ajusta isso, se você trabalha esse vício, é uma questão apenas de dosar a coisa. Se você dosa e direciona para outro campo, aquela rigidez, aquela intolerância, aquele fanatismo dele foi direcionado para quê? Para uma perseverança, para uma obstinação. Porque tudo é o direcionamento que você dá. Os defeitos não são destruídos, são modificados, são alterados. Então, por exemplo, você é muito agressivo? Se você usar essa agressividade, sei lá, para passar no concurso, para estudar muito, para uma competição positiva, olha a agressividade sendo usada para o bem. Né? Então, tudo depende do direcionamento que você dá às paixões, para que você possa perceber grandeza espiritual onde existe. Uma das coisas que eu percebo é que às vezes a gente não percebe a grandeza, a virtude onde ela existe, porque a virtude é invisível. A gente acha que virtude é quando a pessoa tem muita pataquada, a pessoa aparece demais, tem muita aparência, tem um jogo de marketing. A gente, como é espiritualizado? Às vezes não. Às vezes tudo aquilo é retórica, é argumento, é discurso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu conheço gente. Quanta gente deve ter havido? Porque se eu conheço, imagine quanta gente ali perto de Chico Xavier não viveu algo semelhante. Eu conheço gente que conviveu com Chico, que conheceu Chico. E sabe o que me disse? Não via nada demais. Fui lá, fiquei lá uma semana passando com ele, dormi na casa da irmã Luísa Xavier, onde ele dormia também. Ele recebeu a gente. Não vi nada demais. Normal. Porque a gente não tem olhos de ver. Porque a pessoa vai para Chico Xavier achando assim que ia ser recebida por Emmanuel de pijama, sabe? Materializado. Porque a pessoa já acha isso, né? Que Chico ficava materializando espíritos, que Chico ia psicografasse na frente dela toda hora. E não percebe que havia uma espiritualidade ali muito maior, que era a forma como ele se relacionava com as pessoas, a forma como ele conversava, a forma como ele servia as pessoas, a forma como ele sentava na mesa para conversar. Quer dizer, a verdadeira grandeza espiritual a gente não percebe. Agora, se aparece um médico que está curando Deus e o mundo em algum lugar, todo mundo vai. Não tô querendo dizer que não é para ir, não é isso. Estou querendo dizer que às vezes a gente perde o senso do que é grandeza realmente espiritual. Virtudes espirituais. As pessoas iam para Chico para ver se Chico concordava com elas. Eu conheço um caso de uma pessoa que estava tendo um drama sério, fazendo cada absurdo, e foi para Chico, comentou e disse, e Chico disse: Deus abençoe você, meu filho. E o rapaz saiu e disse: tá vendo? Chico concordou, tá vendo? Disse que eu estava certo. Porque a gente gosta de interpretar com o que a gente quer ouvir, né? E aí outro que não tinha papo na língua disse: meu filho, ele disse: Deus abençoe você para Deus dar juízo na sua cabeça, para ver se você se conserta. Veja mesmo, ele só disse: Deus lhe abençoe, mas cada um interpretou da sua forma. Né? O que ele ia dizer? Ele ia bater boca com a pessoa? Porque há pessoas que já vêm para a gente dizendo o que é que ela acha do que deve fazer. E perguntam: você não acha? Né? Para ver se a gente concorda. Né? E depois, tá vendo? Ele disse que é para fazer isso mesmo. Então, veja que é um negócio muito delicado. E aí a grandeza espiritual passa despercebida. Né? Despercebida. Quantas vezes a tentativa do cristianismo ser retomado houve? Né? Lendo, por exemplo, C.S. Lewis, o famoso teólogo, se não me engano, britânico, tem uma obra dele chamada Cristianismo Puro e Simples. Qualquer teólogo protestante, principalmente protestante, que lê Lewis, vai ficar deslumbrado. Eu vejo, inclusive, discussões na internet. Não, mas Lewis é Lewis. Né?
Lewis é um teólogo que ele escreveu uma obra chamada Cristianismo Puro e Simples, que nada mais é do que uma tentativa de retomar o que é o cristianismo lá inicial. Lewis é conhecido, agora me lembrei, As Crônicas de Nárnia. É baseado no livro dele. Ele escreveu esse livro e depois se transformou em filme. As Crônicas de Nárnia. É dele também. Mas ele escreveu Cristianismo Puro e Simples. Um fato interessante também. Lewis, ele se tornou cristão a partir de palestras de um sadhu indiano chamado Sadhu Sundar Singh. Quem quiser depois procure a obra em português, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. A vida desse jovem sadhu é excepcional. Ele viveu numa cultura anticristã, de tradição islã, e ele era combatente do cristianismo, a ponto de rasgar o evangelho no meio da rua, de execrar os cristãos. De repente ele tem uma visão psíquica com o próprio Senhor. Jesus aparece a ele e ele começa a ter visões psíquicas. Visões psíquicas. Se torna o maior pregador do Oriente no século XX. No século XX. Eu acho que ele foi do século XIX e morreu no início do século XX. Sadhu Sundar Singh, ele saiu a pé, viajando para tudo que é lugar, chegou na Europa, falando de Jesus, falando sobre as suas experiências, né? Andou aí um monte de lugar. O Apóstolo dos Pés Sangrentos é uma tradução de um resumo da vida dele, né? E tudo indica que C.S. Lewis, esse teólogo, ouviu as palestras de Sundar Singh e ficou tão tomado, tão tocado, que mais tarde se tornou cristão, baseado nessa experiência. Parêntese, aqui não é nenhuma verdade absoluta, é apenas uma especulação. Existe uma especulação, graças a um comentário que Chico Xavier fez na obra de Clóvis Tavares, e mais tarde Divaldo fez um comentário muito semelhante, de que o Sundar Singh seria o apóstolo Paulo reencarnado. Há essa especulação, mas pouco importa. Depois procure a obra, que acho que vale a pena, é muito interessante a experiência desse jaez. A verdade é que tanta tentativa de recuperar o cristianismo, e o cristianismo é tão acessível para todos nós. É uma mensagem esquecida, como diz Hermínio de Miranda, mas uma mensagem disponível para todos nós. Por cuja moral todos nós podemos entender, porque é compreensível intelectualmente, mas é profunda emocionalmente. Para viver, precisa aí do esforço pessoal. Para concluir, eu gostaria de citar só duas coisas. Uma delas é que em 1933 para 34 houve uma reunião de bispos e cardeais da Igreja Católica aqui no Brasil. Houve uma série de religiosos que vieram para cá. E nessa mesma época, Chico Xavier estava no auge daquela psicografia dele, psicografando uma série de obras importantes. Há uma mensagem de um livro publicado nessa época, de Humberto de Campos. Se não me engano, é o livro Novas Mensagens ou Pontos e Contos, um dos dois. E Humberto de Campos está passeando por Belo Horizonte, Minas Gerais, e passa por uma praça conhecida em Minas Gerais, Belo Horizonte, chamada Praça Raul Soares. E ele passa por ali e vê um judeu ancião, um judeu velho, idoso. As sandálias de judeu, aquela túnica, né, que os judeus antigos usavam, aquele traje, a barba grande. Ele se aproximou e disse assim: judeu aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais? Ele disse: sim, meu filho, sim, eu fui judeu em uma das minhas encarnações. Ele disse, como é o nome do senhor? Ele disse: Simão Pedro. Ele disse: Simão Pedro? Mas não é Simão Pedro do Evangelho? Sim, do Evangelho. E ele ficou espantado, Humberto de Campos. E aí pergunta a Pedro: mas o que é que o senhor faz aqui? Ah, já sei. Está tendo aí uma reunião dos bispos da Igreja Católica aqui no Brasil. O senhor vai participar no plano espiritual, não é? Ele disse: não, meu filho, não. Eu estou aqui, na verdade, acompanhando, conhecendo e analisando a obra de resgate do cristianismo primitivo no Brasil, feita por Ismael. Eu fiquei pensando, onde é que essa obra de Ismael, de resgate do Evangelho, estava acontecendo para Pedro estar passeando por Belo Horizonte? É claro que tinha a ver com Chico Xavier. Estava relacionado com Chico Xavier. Né? A obra de Ismael, o resgate do Evangelho. Aí, se você for parar para ver os romances históricos de Emmanuel, dos 5 romances, 4 são do período do cristianismo primitivo. Há 2000 anos, na época que Jesus estava no mundo, onde ele retrata experiências ali do cristianismo.
50 anos depois, ainda estava no cristianismo primitivo. 50 anos depois era a época dos martírios, né? Século ainda inicial, século I. Ave Cristo, século II. Os discípulos dos discípulos, ali presente. Os grandes cristãos ali sendo martirizados no circo máximo, né? Há, inclusive, cristãos que hoje são expoentes do movimento espírita, que estavam na época. Bezerra de Menezes estava encarnado na obra, depoimento do próprio Chico. Né? E Paulo Estevão, que é também a época dos apóstolos, ali pós-morte de Jesus. Olha que coisa interessante. O único que não é renúncia, que acontece no momento onde há as brigas entre católicos e protestantes. Talvez Emmanuel quisesse também passar a mensagem para nós que havia cristianismo puro e simples, havia evangelho puro mesmo naquela época. Vivência do evangelho puro, mesmo naquela época tão tumultuada. Né? Mas veja que dos 5 romances históricos, 4 são sobre cristianismo primitivo. São do período do cristianismo primitivo. Isso é digno de nota. E aí Pedro ali, passando por ali, e Humberto de Campos entrevista ele, e ele diz isso. Estou aqui conhecendo a obra de resgate do cristianismo primitivo feita por Ismael no Brasil. Ora, então a gente vê que estava tudo encadeado, né? Essa obra ali que estava sendo operada por meio do Chico Xavier, né? A grande quantidade de informação. E aí, Humberto de Campos fez uma pergunta que se eu estivesse no lugar dele eu faria também. Ele disse, escuta, e aquela briga de Paulo e Tiago, que você estava no meio? O que é que você acha disso agora? Olha que eu teria vontade de falar isso, né? Aí Pedro disse, não, Paulo tinha razão. Paulo estava certo. Apesar da colocação dura que Paulo fez para mim, ele estava com razão. Ele via à frente de nós naquele momento. Né? Você vê o espírito superior, nenhuma mágoa, né? daquele atrito, não estava magoado. Não, ele estava coberto de razão. Né? Se o evangelho ficasse retido ali para os judeus, Paulo teve a visão de levar o evangelho para adiante. Né? E de que outros povos conhecessem. Paulo foi à frente do seu tempo muito. Né? Ele que começou essa coisa de coletar recursos para manter as igrejas, para fazer um sistema de autossuficiência para as igrejas. Né? Ele que olhou para Pedro e disse, Pedro, cuidar de doentes aqui na igreja é muito bom. É uma obra de caridade admirável, emocionante. Mas se todos nós ficarmos cuidando de doente, o evangelho vai morrer. Olha a visão de Paulo. E é verdade. A obra caritativa ali, de atendimento às pessoas, era muito importante. Mas era necessário alguém também fazer a divulgação, né? Para que outros povos conhecessem. Né? Então, veja que colaboração. Né? Para haver um Paulo, tinha que ter Pedro atrás, segurando a onda na Igreja do Caminho. Né? Cada um colocado num lugar. Esse é o espírito de colaboração. Por isso que Emmanuel, no prefácio de Paulo Estevão, vai dizer há uma lei de colaboração que está presente em toda a obra. A lei de cooperação, ele fala assim, lei de cooperação, que é o clima do universo. E só com cooperação existe realmente amor. Então, é interessante isso, né? Aí a gente vai ver mais tarde, isso quem fala também é na obra Deus em Nós, que retrata que quando Chico estava recebendo Paulo Estevão, Emmanuel, e o próprio Neio Lúcio deu a mensagem dizendo o seguinte, na mesma época, não pode ser coincidência, na mesma época que Chico estava psicografando Paulo Estevão, estava acontecendo ali na região um seminário com o apóstolo Paulo, e Neio Lúcio deu a mensagem dizendo, eu estou matriculado. Emmanuel também está matriculado. Ora, então a obra Paulo Estevão, veja, Pedro em Belo Horizonte, o apóstolo Paulo fazendo um seminário e Neio Lúcio e Emmanuel matriculados no seminário. Ou seja, a obra Paulo Estevão saiu porque o próprio Paulo autorizou e passou as informações para Emmanuel. Então, veja, meus amigos, que a nossa ligação com o cristianismo primitivo continua, porque esses grandes homens e mulheres continuam nos assessorando. Ah, diretamente talvez não, talvez o meu guia espiritual, o meu benfeitor espiritual não seja um desses, claro, mas seja alguém ligado a eles. Porque é uma hierarquia que vai e no final remete ao próprio Cristo. Olha, Chico era médium de Emmanuel. Emmanuel foi médium de Paulo, que passou a informação de Paulo Estevão. Paulo, de vez em quando, sabe o que ele fazia? Consultava Estevão. Paulo era médium de Estevão. E Estevão tinha contato direto com Cristo. Olha que vai remetendo tudo a Jesus. Então, o benfeitor espiritual nosso, de repente é discípulo de outro, e remete, e chegam nesses mesmos cristãos iniciais. Então, há uma conexão, mas eu quero terminar dizendo que tem uma coisa importante
que é o seguinte: os cristãos primitivos lidavam com os mesmos problemas e tinham as mesmas ferramentas, até de uma forma mais limitada, por conta da informação e da falta de conhecimento na época que nós. A diferença não é porque eles tinham alguma coisa que a gente não sabe. Não é que eles sabiam alguma coisa que a gente não sabe hoje. É a forma como eles lidavam com as coisas. Oração. Nós oramos, a maioria de nós ora periodicamente. Mas a forma como eles oravam não era apenas uma coisa maquinal, automática. Eles oravam acreditando que estava conversando diretamente com Cristo. Por que a gente coloca Jesus ou coloca as entidades espirituais tão distantes? Por que a gente não acha que elas estão assessorando a gente? Não precisa estar até presencialmente toda hora. Se a gente faz uma ligação de câmera com alguém que está em casa agora, por que os espíritos não têm tecnologia para estar assessorando? Se de vez em quando meu celular diz onde é que eu estou, a localização, foi o localizador que me fez vir até aqui. Roberto ia me ajudar, é claro, ia me salvar, mas eu botei no localizador e ele foi me ajudando. E às vezes o localizador dizia: você está passando por uma pizzaria que você passou na semana passada e você comeu numa pizzaria semana passada semelhante a essa. Quer parar e me dar os preços? Quer dizer, o Google sabe até para onde eu estou indo e você acha que o guia espiritual não sabe? Então, o que eu quero dizer é que eles lidavam com as mesmas coisas que a gente lida, só que a forma como eles lidavam, o sentimento que eles colocavam, era diferente. Pelo menos em termos gerais. É claro que tem muita gente vivendo, se esforçando para viver esse cristianismo primitivo. Não vamos colocar também uma coisa distante, porque o cristianismo primitivo é algo para nós, é acessível para nós. São homens querendo se espiritualizar e não anjos falando para homens. Essa é a proposta, portanto, da redenção operada no Evangelho. Bom, eu termino minhas palavras, me coloco à disposição, se alguém quiser formular alguma pergunta, alguma questão. Do contrário, a gente caminha para a conclusão e para as palavras finais do nosso seminário. Não seria nem uma pergunta, Flavinho, mas é mais uma constatação, né? Porque nessa última fala que você trouxe aí, não tem como a gente não se transportar dentro dessa visão da forma, né? E muitas vezes a gente acha que está fazendo um trabalho, que está realizando uma coisa que seja extremamente, sabe, expressiva, quando na realidade a gente está muito mais preocupado com aspectos externos do que com questões internas. Então, a área tônica do seminário, pelo menos para mim, né, foi muito isso, velho, deu uma mergulhada aí, viu? Deu uma mergulhada. Mergulhar. Então, só isso que eu queria falar. É verdade, Roberto, eu concordo também. E você sabe, Roberto, que é uma das coisas que mais me impressionam, por exemplo, citando novamente a obra Paulo Estevão, é ver, por exemplo, Paulo viajar quilômetros a pé para falar para um grupo assim, com essa quantidade, às vezes menor, 3, 4 pessoas. Viajava cidades para falar para 3, 4 pessoas. Mas é porque o olhar deles não era um olhar de quantidade, né? A gente não sabe o que vai sair daqui, né? Veja bem, se a gente for ficar pensando só em quantidade, a gente perde a essência. Primeiro, que a proposta do Evangelho é iluminar o tarefeiro e não iluminar os outros. À medida que ele viaja, à medida que ele vai se esforçando, ele vai também crescendo. E depois, quando a gente pega, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, Viana de Carvalho, orador espírita, que fazia palestras, né, em tudo que é lugar, foi um orador na sua época excepcional. Muita gente não sabe que do público espiritual que assistia a ele estava Divaldo Franco. Divaldo contou isso oportunamente, ou seja, Divaldo assistia as palestras de Viana, foi tocado por Viana. Divaldo reencarna, trazendo a substância daquilo que aprendeu. Viana, agora no mundo espiritual, assessora Divaldo. Olha que coisa. Então, quer dizer, eu não sei nem para quem eu estou falando aqui. Nem para encarnado, nem para desencarnado. Quando eu planto uma planta, eu não sei o que vai dar. A gente não sabe. Chico Xavier, quando abriu o Evangelho só com os gatos dele, não tinha ninguém, ele queria fechar, e manda descontinue com o Evangelho, etc. Ele começava a ver os irmãos do arco-íris, né, que são seres desencarnados, que ele chamava de irmãos do arco-íris. Ele disse: eu nunca pude imaginar que anos depois, aqueles espíritos que me ouviam falar no Evangelho, reencarnariam aqui mesmo em Minas Gerais e em outras regiões, e seriam expoentes do movimento espírita a quem eu conheci ainda na vida física. E que ele conheceu antes do mundo espiritual, antes de reencarnar. Olha só. Então não sei o que vai dar. E esse olhar que eles tinham, né? Esse olhar de viajar quilômetros para falar para poucas pessoas, né? Esse olhar de não se importar com a aparência, com o movimento exterior, mas o que é que a gente está fazendo em termos de iluminação, é isso que vai plantar.
mais tarde, os benefícios que a gente próprio vai colher, né? Em forma de paz, em forma de bem-estar, em forma de harmonia interior, né? Bom, amigos, estamos aí encerrando, terminando o nosso seminário. Gostaria de mais uma vez agradecer. Agradeci inicialmente, agradeço de maneira repetida, né? Mas vale a pena retomar o agradecimento, né? Minha gratidão por estar aqui, porque um tema como esse eu aprendo, né? Eu vou assimilando também, porque são conceitos que eu preciso muito, né? Então todos nós precisamos, então não é uma coisa, como eu disse inicialmente, que eu simplesmente estou aqui depositando e eu não tenho nada com isso, muito pelo contrário, né? Eu estou precisando também, necessito também. Acho que até o orador necessita primeiro, porque ele se escuta primeiro do que os outros, né? Então, agradeço por tanta oportunidade, agradeço especialmente a Roberto, que foi quem formulou esse convite, né, e me encaminhou, né? Para mim foi muito bom, né, essa manhã de domingo aqui, acho que foi muito saudável, né? Acho que a atmosfera, a sensação, né, de a gente estar conversando sobre essas coisas, a gente estava conversando sobre a atmosfera mais elevada da história da tradição cristã, né? Claro que a gente sintoniza, né, sintoniza mesmo que indiretamente com esses amigos espirituais, essas referências espirituais, né? Então, agradeço penhoradamente, peço desculpa se houve algum engano, algum equívoco aqui, que pode ocorrer durante o seminário, né? Alguma coisa que pode ter saído nebulosa ou mal colocada, às vezes pode acontecer. E dizer até a próxima, se Deus quiser, né? Muito obrigado.